O MPE na TV está de volta. Hoje nós estamos recebendo o promotor de justiça Luciano Furtado Loubet, da comarca de Bonito, e a gente está falando sobre meio ambiente. Doutor, gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente de uma iniciativa que começou aqui em Mato Grosso do Sul, que foi a Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental. O que é isso? Essa é uma rede de atuação entre os promotores de justiça de toda a América Latina, que começou de um trabalho de envolvimento para a proteção do Pantanal entre os estados Mato Grosso do Sul e o Paraguai. E por conta dessa nossa situação fronteiriça, nós começamos a fazer contato com outros países da fronteira e vendo a importância de integração entre os promotores de justiça, os membros de Ministério Público de diferentes países. Por mais que a legislação seja diferente, os problemas são parecidos, a devastação é parecida e existem inclusive quadrilhas internacionais que atuam em vários países. Então, com base nisso, começou um trabalho de contato entre os Ministérios Públicos, que hoje resolveu-se criar uma rede entre os promotores de justiça, que hoje está em 16 países da América Latina, com mais de 200 integrantes. E isso é importantíssimo porque, como eu disse, a devastação ambiental não respeita as fronteiras criadas pelo homem. Você tem muitos rios que são transfronteiriços, em que uma pessoa que está pescando do lado de cá do rio está pescando no Brasil e do lado de lá é o Paraguai. Então a legislação precisa ser coordenada, a atuação dos órgãos precisam ser coordenados. Outro exemplo, o Mato Grosso do Sul recebe muito carvão vindo do Paraguai com destino a Minas Gerais para abastecer as siderúrgicas. Isso precisa ser fiscalizado pelos órgãos públicos. Então, se não houver contato entre os promotores de justiça desses países, isso fica difícil de fiscalizar. Um outro exemplo agora, recentemente, como está na imprensa, é essa quadrilha internacional que trazia turistas de fora do país, tinha ramificações no Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Isso demonstra que a criminalidade ambiental, as quadrilhas ambientais também estão inseridas e irradiadas. E se os próprios integrantes do poder público, do Ministério Público, que tem função de fiscalizar a lei, não se integrarem também, sempre vão estar, desculpe o termo, correndo atrás do prejuízo. Então, isso justifica a criação de uma rede dessa, que o objetivo é esse, compartilhar experiências de sucesso entre os promotores de justiça de toda os países da América Latina. Quantos países e quais são esses países que compõem a Rede Latina? São 16 países, praticamente todos os países de língua espanhola e o Brasil da América Latina. Você tem desde Nicarágua, Guatemala, Venezuela, Peru, Paraguai, os nossos da fronteira aqui, o Paraguai e a Bolívia, os vizinhos todos. Com exceção de México e Cuba, eu acho que os demais da América Latina de língua espanhola estão todos inseridos. E um grande foco que nós estamos dando também é compartilhar as boas experiências que cada Ministério Público tem conseguido. Por exemplo, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul está muito avançado na questão de fiscalização do desmatamento e também do cumprimento da legislação ambiental, que é o que eu disse, sobre a reserva legal, que são aqueles 20% que toda propriedade tem que ter aqui no estado, isso chega até 80% na Amazônia, e também das áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares, que vão de 30 metros até 500 metros, dependendo da largura do rio. Nós temos um laboratório de geoprocessamento que tem feito um trabalho de fiscalização por satélite nisso. E isso nós estamos levando a outros países o conhecimento dessa tecnologia, colocando à disposição. Existem países que já tinham isso, como por exemplo o nosso vizinho Paraguai tem um laboratório, colocando esses laboratórios em conjunto, em contato, para fortalecer a aplicação da legislação ambiental, porque esse é o grande ponto. Não só o Brasil, como os outros países também têm uma boa legislação ambiental. O problema é que essa legislação está no papel. Transformá-la em realidade é o grande desafio do Ministério Público. Isso só se faz com investimento em tecnologia, em inteligência e atuando nos casos certos na hora certa. Doutor, mas não existe em algumas situações o confronto de legislação de um país para o outro? Muito. Algumas legislações são diferentes. Por exemplo, nessa questão de área de preservação permanente, mata ciliar, no Brasil você tem de 50 a 500 metros, no Paraguai é fixo em 100 metros. Agora, o que é importante e interessante ressaltar é o seguinte: a forma como o dano ambiental vem ocorrendo, as minerações, o desmatamento, as erosões, é igual em todos os países. E os mecanismos legais, com alguma adaptação,
são passíveis de fazer um acordo. Por exemplo, o Paraguai não tem aquela figura que eu disse do acordo via termo de ajustamento de conduta, mas eles têm um acordo no processo criminal. Então eles chamam os fazendeiros no processo criminal e fazem o mesmo acordo que nós estávamos fazendo aqui no termo de ajustamento de conduta. Importante ressaltar o seguinte, que o Ministério Público não é contra o desenvolvimento, não é contra a produção, ao contrário, nós somos favoráveis. O que tem que ser feito é de uma forma sustentável. Exatamente. E principalmente, que é o nosso papel de Ministério Público, de acordo com a lei do país. Exatamente. O geoprocessamento hoje desenvolvido e aplicado dentro do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, qual que é o papel dele nesse processo de estatísticas, de levantamento de dados? O papel desse laboratório é munir o promotor com as informações necessárias que ele tem para implementar a lei. Então, como o nosso foco hoje tem sido controle do desmatamento ilegal e cumprimento da legislação ambiental pelas propriedades rurais, porque o nosso estado ainda é um estado rural e ainda tem muita vegetação a ser preservada, e essa legislação de reserva legal e matas ciliares não estava sendo implementada a contento com todo o potencial que ela tem. Então esse laboratório teve esse foco, então ele mune o promotor de justiça com laudos ambientais, com base no mapa das propriedades, trazendo, olha, essa propriedade cumpre essa legislação, essa propriedade não cumpre, está faltando mata ciliar, está faltando reserva legal. O promotor recebe isso, instaura um processinho que chama inquérito civil, que é uma simples investigação dentro do Ministério Público, chama o proprietário rural, mostra aquele laudo para ele e dá a opção dele se legalizar perante o Ministério Público, perante a legislação, regularizando essas áreas, mediante cercamento, eventualmente mediante plantio de mudas, ingressando no órgão ambiental para a regularização dessas áreas. E um outro foco que tem sido dado é para a fiscalização do desmatamento. Tem sido feito um levantamento a cada 2 anos, comparando as imagens de satélite e observando aonde foi feito o desmatamento. E, com isso, observando onde está sendo o desmatamento ilegal. Doutor, a gente falou de alguns casos aqui de grandes produtores, de grandes áreas, mas é um pensamento em preservação ambiental que ele não pode ser pensado só pelo grande produtor, né? Ele precisa começar por todo mundo, né? Isso é importantíssimo, não só os produtores rurais, mas toda a questão das indústrias, da poluição, tanto atmosférica como a poluição nos rios, e também, principalmente, a própria população. Né? A população na sua vida, no seu dia a dia e também como consumidor. A força que o consumidor tem na hora de escolher o seu produto, essa é a grande mudança que pode acontecer. Dr. Luciano Furtado Loubet, muito obrigada pela sua presença aqui no MPE na TV. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais informação. Até lá.